Sua ladra miserável está despedida, grita o bilionário, apontando para as imagens da câmera, onde a governanta move o valioso colar de esmeraldas. Com os olhos frios como o aço de seus arranha-céus, ele observa o rosto enrugado da senhora, que não demonstra medo, apenas uma calma desconcertante. O senhor deveria observar mais antes de julgar, responde ela, estendendo um envelope amarelado com a caligrafia de sua falecida esposa. As mãos do poderoso empresário tremem ao tocar o papel. O que sua amada queria mostrar com esse estranho jogo? E por que escolheu esta desconhecida como mensageira? Querido ouvinte, uma oportunidade de ajudar o próximo é deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para que esse vídeo chegue a outras pessoas que devem ouvir isso. Há tesouros que o dinheiro não compra e milagres que a ciência não explica. Esta é uma história sobre como a humildade pode salvar aquilo que o poder não alcança. Na cobertura do mais alto edifício de São Paulo, onde as nuvens parecem vizinhas próximas e o barulho da cidade chega como um sussurro distante, Antônio Mendes recebia a notícia que nenhum pai deveria ouvir. Seus olhos, acostumados a enxergar oportunidades onde outros viam problemas, agora estavam marejados, fixos nos papéis que o médico acabara de lhe entregar. 1 ano no máximo. A voz do especialista ecoava em sua mente enquanto ele olhava, através da janela panorâmica, para o império que construíra. Lá embaixo, prédios que abrigavam suas empresas, outdoors com sua marca, carros que transportavam seus produtos. Um império que agora parecia pequeno, insignificante. Antônio, que saíra do interior com apenas uma mala de roupas e a determinação de quem não conhece a palavra impossível, havia conquistado o mundo. Construíra tijolo por tijolo, uma das maiores empresas do agronegócio do país. Seu nome era sinônimo de sucesso, poder e determinação. Nas reuniões de negócios, bastava sua presença para que todos silenciassem. Seus olhos castanhos, sempre atentos, pareciam prever cada movimento do mercado, cada oportunidade escondida. Seus filhos gêmeos, Miguel e Maria, tinham apenas 4 anos. 4 primaveras de sorrisos, de descobertas, de mãozinhas agarrando seus dedos. Miguel, com seu jeito curioso, sempre perguntando sobre como as coisas funcionavam, herdara a inquietação do pai. Já Maria, silenciosa e observadora, tinha os olhos sonhadores da mãe, sempre atenta aos pássaros que pousavam na varanda da cobertura. E agora, um diagnóstico raro, uma sentença cruel. Uma doença genética que afetava apenas 1 em cada 1.000.000 de crianças. Não existe cura conhecida, repetiu o médico com aquela voz compassiva que Antônio detestava. Compaixão era para os fracos, para os que aceitavam derrotas. E Antônio Mendes nunca havia sido derrotado. O relógio antigo, herança do avô camponês, único item que mantinha de sua vida simples anterior, marcava as horas com uma cadência que parecia mais pesada naquele dia. O tic-tac soava como uma contagem regressiva impiedosa. Naquela mesma tarde, enquanto Helena, sua esposa, abraçava os pequenos no quarto decorado com estrelas no teto, Antônio fazia ligações. Uma para Tóquio, outra para Berlim, 3 para diferentes especialistas em Boston. O relógio marcava quase meia-noite, quando ele finalmente parou, com uma lista de nomes, tratamentos experimentais e valores astronômicos anotados em sua elegante mesa de jacarandá. Você precisa descansar um pouco, disse Helena, parada na porta do escritório. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz mantinha aquela serenidade que sempre intrigou Antônio. Uma serenidade que vinha de uma fé que ele nunca compreendeu, de um coração que sabia que algumas batalhas não se vencem com estratégias, mas com amor. Como alguém podia permanecer calma diante do impossível? Descansar é perder tempo, e tempo é o que não temos, respondeu ele, sem erguer os olhos dos papéis. Amanhã transformarei o andar de baixo em um centro de tratamento. Estou trazendo equipamentos da Suíça e uma equipe de Boston. Helena caminhou até a janela e ficou em silêncio por alguns instantes, observando as luzes da cidade que nunca dormia, tão parecida com seu marido. Seus dedos tocaram levemente o vidro frio, como se quisessem alcançar algo além do horizonte iluminado. Dinheiro não cura tudo, Antônio, ela finalmente disse, com uma voz tão baixa que quase se perdeu no silêncio da noite. Ele ergueu os olhos pela primeira vez, sentindo o peso daquelas palavras como uma acusação. Talvez não. Mas é a única arma que tenho. No quarto ao lado,
Os gêmeos dormiam tranquilos, alheios à tempestade que se formava. Miguel abraçado ao seu dinossauro de pelúcia, Maria com a pequena mão aberta, como quem espera receber algo precioso durante o sono. No dia seguinte, a rotina da cobertura luxuosa seria transformada. Médicos, equipamentos, esperanças compradas a preço de ouro. E entre as muitas mudanças, uma passaria quase despercebida. A contratação de uma nova funcionária para ajudar na limpeza da casa, agora transformada em clínica. Ninguém poderia imaginar que aquela senhora de mãos calejadas, olhos serenos e sorriso fácil, que chegaria carregando uma bolsa de pano simples com ervas do seu quintal, mudaria para sempre o destino daquela família. Dona Jurema chegou à cobertura numa manhã de abril, quando os ipês da cidade começavam a perder suas últimas flores amarelas. Trazia consigo apenas uma bolsa de tecido surrado e um olhar que parecia enxergar além das aparências. Aos 65 anos, carregava no rosto as marcas do tempo e da sabedoria, como um mapa de estradas percorridas com paciência. A senhora tem experiência com limpeza em ambientes médicos? Perguntou a governanta da casa, uma mulher de gestos rígidos e olhar desconfiado. Tenho experiência com a vida, minha filha, respondeu Dona Jurema, com um sorriso que chegava aos olhos. E a vida é o que mais suja e mais limpa a gente. A resposta desconcertou a governanta. Mas a falta de candidatas dispostas a trabalhar em uma casa com crianças doentes fez com que ela aceitasse a contratação. Aquela senhora nordestina, com seu sotaque marcado e mãos calejadas pelo trabalho na roça, parecia fora de lugar naquele ambiente de mármore e cristal. No primeiro dia, Dona Jurema conheceu Helena. A esposa de Antônio estava na cozinha, preparando um chá para os gêmeos quando a nova faxineira entrou silenciosamente. A senhora não precisa fazer isso sozinha, disse Dona Jurema, aproximando-se. Posso ajudar. Helena virou-se surpresa com a voz gentil. Nos últimos dias, desde o diagnóstico das crianças, as pessoas falavam com ela num tom de pesar, como se já estivessem oferecendo condolências antecipadas. Obrigada, respondeu Helena, passando a xícara para a senhora. É um chá de camomila para acalmar as crianças antes dos exames. Dona Jurema olhou para o líquido amarelado e sorriu. Camomila é boa para o espírito inquieto, mas para fortalecer o corpo, a senhora me permita. Eu conheço outras ervas. Helena hesitou. Em qualquer outra circunstância, dispensaria educadamente a sugestão. Mas havia algo no olhar daquela senhora, uma certeza tranquila que a fez perguntar: que tipo de ervas? As que a terra nos dá para curar o que o homem ainda não entende, respondeu Dona Jurema, abrindo sua bolsa de pano. De dentro, tirou um pequeno saquinho de tecido que exalava um aroma forte, porém agradável. Isso aqui é um segredo antigo do meu povo. Limpa o sangue e fortalece o corpo contra males do espírito. Helena quis perguntar mais, mas foi interrompida pela chegada abrupta de Antônio, que entrou na cozinha falando ao telefone. Seu rosto estava tenso, as rugas da testa mais profundas do que nunca. Não me importa o custo. Quero os equipamentos aqui até amanhã, ele dizia, gesticulando impacientemente. Ao notar a presença das duas mulheres, acenou brevemente para a esposa e dirigiu um olhar curioso para Dona Jurema. Quem é essa senhora? Perguntou, cobrindo o telefone com a mão. A nova funcionária da limpeza, respondeu Helena, enquanto guardava rapidamente o saquinho de ervas no bolso do avental. Antônio não deu mais atenção ao assunto e voltou à sua ligação, saindo da cozinha tão abruptamente quanto havia entrado. Helena e Dona Jurema trocaram um olhar cúmplice, como duas crianças escondendo uma travessura. Naquela tarde, Dona Jurema conheceu Miguel e Maria. As crianças estavam no solário, um espaço envidraçado onde o sol da tarde entrava generosamente. Miguel desenhava com giz de cera, enquanto Maria observava os pássaros através da janela. A faxineira aproximou-se silenciosamente e ficou observando as crianças por alguns minutos. Seus olhos experientes notaram o que os médicos haviam mencionado: a pequena dificuldade de Miguel ao segurar o giz, a maneira como Maria piscava repetidamente, como se tentasse focar melhor sua visão. A senhora gosta de passarinhos? Perguntou Maria de repente, sem desviar o olhar da janela. Gosto sim, minha florzinha, respondeu Dona Jurema, aproximando-se da menina. Eles são mensageiros de Deus. Mensageiros trazem recados, disse Miguel, levantando-se e aproximando-se também.
Que recados os passarinhos trazem? Dona Jurema sorriu, encantada com a perspicácia do menino. Trazem recados de esperança, meu pequeno. Quando um passarinho canta, está dizendo que o dia ainda vale a pena, mesmo quando a noite parece que não vai ter fim. As crianças olharam para a senhora com curiosidade genuína. Havia algo em Dona Jurema que inspirava confiança imediata, como um abraço em forma de pessoa. Vou contar um segredo para vocês, ela disse abaixando-se para ficar na altura das crianças. Na minha terra, lá longe, as pessoas sabem conversar com as plantas. E as plantas contam segredos de cura que os livros dos doutores às vezes demoram para descobrir. Os olhos dos gêmeos brilharam com a possibilidade daquela magia. A senhora pode nos ensinar? Perguntou Maria, segurando a mão enrugada de Dona Jurema. Posso sim, minha florzinha, respondeu a senhora. E talvez sejam vocês que me ensinem também. Do lado de fora do solário, Helena observava a cena com um misto de esperança e apreensão. Pela primeira vez desde o diagnóstico, via seus filhos sorrirem com genuíno interesse. A faxineira havia conseguido em minutos o que os brinquedos caros e as promessas vazias não tinham alcançado nos últimos dias. Devolver um pouco da luz aos olhos de seus pequenos. A mansão de Antônio Mendes transformou-se em menos de 2 semanas. O andar inferior, antes um espaço de elegantes salas de estar e jantar, agora abrigava aparelhos médicos sofisticados, monitores que piscavam com gráficos incompreensíveis, e uma equipe de especialistas que falavam em inglês, alemão e japonês. O som de passos apressados substituiu o silêncio aristocrático que antes dominava o ambiente. No centro daquele novo universo tecnológico, Antônio movimentava-se como um maestro conduzindo sua orquestra. Verificava resultados, questionava procedimentos, exigia novas abordagens quando os primeiros sinais de falha apareciam. Não dormia mais que 4 horas por noite. Alimentava-se mal e raramente subia ao andar superior para ver as crianças fora dos horários de tratamento. Os primeiros resultados não são animadores, disse o médico-chefe da equipe, um renomado geneticista sueco, mostrando uma série de gráficos em seu tablet. A doença está avançando conforme o previsto no diagnóstico inicial. Antônio fechou os olhos por um instante, sentindo a fadiga pesar sobre seus ombros. Pela primeira vez, permitiu-se questionar se todo aquele investimento, todo aquele esforço realmente faria diferença. Quanto tempo temos antes que os sintomas se tornem visíveis? E perguntou, temendo a resposta. Estamos vendo os primeiros sinais de comprometimento motor na menina. O menino apresenta episódios de confusão leve. Em aproximadamente 2 meses, os sintomas serão evidentes e progressivos, respondeu o médico, com aquela objetividade clínica que Antônio tanto prezava nos negócios, mas que agora lhe parecia cruel demais. Naquela mesma tarde, enquanto os médicos aplicavam um novo protocolo de tratamento nas crianças, Helena encontrou Dona Jurema no jardim da cobertura. A faxineira estava agachada junto a um vaso de samambaias, falando baixinho para a planta enquanto a regava. A senhora conversa mesmo com as plantas? Perguntou Helena, aproximando-se silenciosamente. Dona Jurema sorriu sem se virar. As plantas têm muito a nos dizer, minha filha. Só precisamos aprender a linguagem delas. Helena sentou-se no banco próximo, sentindo o peso das noites mal dormidas. O sol da tarde banhava o jardim com uma luz dourada, criando uma atmosfera quase onírica. Os médicos dizem que não há melhora, disse Helena finalmente. Todo o dinheiro do Antônio, toda essa tecnologia, e nada parece fazer diferença. Dona Jurema finalmente se levantou, com aquela dignidade característica dos que entendem os ciclos da vida. Aproximou-se de Helena e sentou-se ao seu lado. Sabe, minha filha, no sertão de onde eu venho temos um ditado. Água de Rio Grande não se bebe com as mãos fechadas. Helena olhou para a senhora, confusa com a analogia. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que seu marido está tentando segurar um rio com as mãos fechadas em punho, explicou Dona Jurema, abrindo suas próprias mãos em um gesto expressivo. Às vezes, para receber uma bênção, precisamos abrir as mãos e o coração. Helena sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Havia algo na sabedoria simples daquela mulher que tocava verdades profundas, que os diplomas emoldurados dos especialistas não conseguiam alcançar. A senhora acha que existe uma chance?
Perguntou com a voz embargada. Sempre existe um caminho, minha filha. Mas nem sempre é o caminho que pensamos ser o único. Neste momento, foram interrompidas por Miguel, que veio correndo até o jardim. Seu rostinho, normalmente corado, estava pálido, e suas mãozinhas tremiam levemente. Mamãe, a Maria está esquisita, disse ele com os olhos arregalados de preocupação. Helena levantou-se de um salto, o coração disparado. Esquisita como, filho? Ela não consegue segurar o lápis direito. E falou que está vendo as coisas embaralhadas. Helena correu para dentro, seguida por Dona Jurema. No quarto das crianças, Maria estava sentada no chão, cercada por lápis de cor. Seu rostinho delicado estava contraído em uma expressão de confusão e frustração. Quando viu a mãe, tentou levantar-se, mas suas perninhas falharam, fazendo-a cair de joelhos. Minha mãozinha não obedece, mamãe, disse Maria com lágrimas nos olhos. Por que ela não faz o que eu quero? Helena sentiu o mundo parar por um instante. Era o início do que os médicos haviam previsto. A progressiva perda de coordenação motora. A doença estava acelerando, deixando o terreno das hipóteses clínicas para manifestar-se na realidade cruel daquela criança que tentava, em vão, controlar os próprios movimentos. Enquanto Helena abraçava a filha, tentando esconder o próprio desespero, Dona Jurema observava a cena com um olhar conhecedor. Em sua longa vida, havia visto muitas doenças que os médicos não compreendiam, mas que as ervas de sua terra, combinadas com a fé e o conhecimento ancestral, conseguiam amenizar. Naquela noite, quando todos dormiam, Dona Jurema abriu sua bolsa de pano e retirou um pequeno frasco de vidro escuro. Era um óleo especial, preparado com ervas colhidas na lua cheia e abençoadas com orações antigas. Com passos silenciosos, dirigiu-se ao quarto dos gêmeos. O tempo parecia escorrer mais rápido pelas paredes da mansão desde que os primeiros sintomas visíveis apareceram. Antônio intensificou os tratamentos, trazendo novos especialistas, equipamentos ainda mais caros, medicamentos experimentais que cruzavam oceanos em jatos particulares, para chegarem ainda frescos ao corpo das crianças. Miguel e Maria, antes tão cheios de energia, agora passavam mais tempo em camas hospitalares instaladas em seu quarto de brinquedos. Os exames se tornaram diários, as picadas de agulha tão frequentes que suas pequenas veias começavam a ficar marcadas. A equipe médica, cada vez mais numerosa, conversava em tons baixos pelos corredores, trocando olhares preocupados quando pensavam que ninguém estava vendo. Dona Jurema observava tudo com seu olhar sereno, enquanto executava suas tarefas de limpeza. Ninguém prestava muita atenção naquela senhora de passos silenciosos que parecia fundir-se com as sombras dos corredores. Para os médicos e enfermeiros, ela era apenas mais uma funcionária, invisível como costumam ser os que realizam os trabalhos mais humildes. Mas Helena notava como a faxineira sempre encontrava um momento para estar perto das crianças. Notava os pequenos gestos, um carinho de passagem, uma palavra sussurrada, um chá deixado discretamente na mesinha de cabeceira. E, acima de tudo, notava que, enquanto tudo parecia piorar, havia pequenos momentos em que Miguel demonstrava uma lucidez inesperada após beber o chá que Dona Jurema preparava. Numa tarde de domingo, quando Antônio estava fechado em seu escritório com 2 pesquisadores americanos, Helena encontrou Dona Jurema aplicando um óleo nas têmporas de Maria, que dormia profundamente. — O que é isso? Perguntou Helena, aproximando-se cautelosamente. — É um óleo de ervas da minha terra, respondeu a senhora, sem interromper os movimentos circulares de seus dedos enrugados na testa da menina. Ajuda a acalmar o espírito e fortalecer o corpo. Helena hesitou. Havia sido educada para confiar na ciência, nos métodos comprovados, nas verdades mensuráveis, mas nos últimos dias, toda a ciência do mundo não havia trazido melhoras para seus filhos. E havia algo de diferente em Maria naquele momento. Sua respiração estava mais calma, seu rostinho menos tenso. Isso não vai prejudicá-la, vai? Perguntou, dividida entre a esperança e o medo. Minha filha, disse Dona Jurema com um sorriso gentil, em 65 anos de vida nunca usei minhas mãos para fazer mal. Este óleo é feito com amor, conhecimento e respeito pela vida. Ele não cura a doença, mas alivia o sofrimento. Havia tanta certeza, tanta paz naquelas palavras, que Helena sentiu algo se quebrar dentro de si, uma barreira de desconfiança
que nem sabia que existia. Sentou-se na beirada da cama, observando os movimentos delicados daquela mulher, que em poucos dias havia trazido mais conforto para seus filhos do que todos os especialistas juntos. A senhora já viu essa doença antes? Perguntou hesitante. Dona Jurema terminou de aplicar o óleo e limpou as mãos em um pequeno pano que carregava sempre consigo. Não exatamente a mesma, mas conheço os sinais quando o corpo está em guerra com algo que não pertence a ele, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. No meu povo, acreditamos que as doenças mais misteriosas vêm de desequilíbrios, da terra, do corpo, da alma. E o que a senhora acha que está causando o desequilíbrio nos meus filhos? Dona Jurema olhou profundamente nos olhos de Helena, como se avaliasse se ela estava pronta para ouvir a verdade. Alguma coisa que entrou no corpo deles e não consegue sair, respondeu finalmente. Algo que não é natural, que o corpo não reconhece. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela explicação tão simples e direta parecia fazer mais sentido do que todos os termos técnicos e diagnósticos complexos dos últimos meses. E a senhora acha que pode ajudar? Dona Jurema pegou a mão de Helena entre as suas, um gesto de conforto que atravessava barreiras sociais e culturais. Posso tentar, se a senhora confiar em mim, mas precisaria de liberdade para usar meus conhecimentos. Nesse momento, o som de passos firmes no corredor interrompeu a conversa. Era Antônio, acompanhado pelo médico-chefe da equipe. Helena levantou-se rapidamente, como uma adolescente flagrada fazendo algo errado. Dona Jurema, por sua vez, voltou calmamente à sua tarefa, pegando um pano para limpar o criado mudo ao lado da cama. Como ela está? E perguntou Antônio, aproximando-se da filha adormecida. Dormindo tranquilamente, respondeu Helena, trocando um olhar rápido com Dona Jurema. Parece mais confortável agora. O médico aproximou-se, verificando os sinais vitais da menina com gestos mecânicos e eficientes. É interessante, murmurou verificando suas pupilas com uma pequena lanterna. A dilatação pupilar está mais normalizada do que na nossa última verificação. E a frequência cardíaca também parece mais estável. Antônio olhou para o médico, depois para a filha e finalmente para Helena. Houve alguma mudança no tratamento que eu não fui informado? Perguntou com aquela voz controlada que usava quando sentia que algo estava acontecendo sem seu conhecimento. Não, nenhuma mudança, respondeu Helena, evitando olhar para Dona Jurema, que continuava sua limpeza em silêncio. Talvez ela esteja apenas respondendo ao último medicamento. Antônio pareceu aceitar a explicação, embora seus olhos perspicazes tivessem notado o frasco pequeno que Dona Jurema tentava esconder entre os produtos de limpeza. Mais tarde naquela noite, quando as crianças dormiam e os médicos haviam se retirado para seus quartos no andar de baixo, Helena procurou Dona Jurema. Encontrou-a no pequeno quarto de serviço no final do corredor, organizando ervas e raízes sobre um lenço estendido em sua cama. Quero que a senhora me ajude, disse Helena, fechando a porta atrás de si. Quero que use seus conhecimentos com meus filhos. Dona Jurema olhou para ela, seus olhos brilhando como estrelas antigas. E seu marido? E perguntou cautelosa. Helena respirou fundo, reunindo uma coragem que não sabia que tinha. Ele não precisa saber por enquanto. O que importa é tentar tudo o que pudermos para salvar nossos filhos. Na penumbra daquele pequeno quarto, duas mulheres de mundos tão diferentes selaram um pacto silencioso, unidas pelo amor incondicional que só uma mãe conhece. Um pacto que, sem que elas soubessem, mudaria para sempre o destino daquela família e revelaria verdades há muito enterradas sob o peso do progresso e da ambição. Os dias transformaram-se em semanas, e uma rotina silenciosa estabeleceu-se nos corredores da mansão. Durante o dia, os médicos aplicavam seus protocolos, tiravam amostras de sangue, analisavam resultados em seus computadores sofisticados. À noite, quando a casa adormecia, Dona Jurema deslizava como uma sombra protetora até o quarto das crianças, carregando seus remédios naturais e suas orações antigas. Helena tornou-se cúmplice deste ritual noturno. Aprendeu a distrair os enfermeiros de plantão com pedidos de chá ou perguntas sobre os tratamentos, criando os poucos minutos necessários para que Dona Jurema aplicasse seus ungüentos e oferecesse suas tisanas às crianças.
O que começou como um ato de desespero transformou-se em uma luz de esperança quando, na terceira semana deste tratamento secreto, Miguel levantou-se da cama sem ajuda e caminhou até a janela para observar os pássaros. Era um movimento simples, corriqueiro para qualquer criança saudável, mas para aquele menino que vinha apresentando crescente dificuldade motora, representava algo extraordinário. Ele parece mais forte hoje, comentou o médico-chefe durante a visita matinal, observando Miguel com curiosidade científica. Os resultados dos últimos exames mostram uma estabilização que não esperávamos ver tão cedo. Antônio, que havia perdido peso nas últimas semanas e cujos olhos carregavam olheiras profundas, agarrou-se àquela notícia como um náufrago a um pedaço de madeira. É o tratamento experimental da Suíça, afirmou com renovada confiança. Eu sabia que era apenas questão de tempo até começarmos a ver resultados. Helena não disse nada, mas trocou um olhar significativo com Dona Jurema, que limpava silenciosamente o batente da porta. Ambas sabiam que o tratamento suíço havia começado apenas 2 dias antes, muito recente para produzir qualquer efeito. A melhora de Miguel coincidia, na verdade, com o início do tratamento tradicional de Dona Jurema. Maria, no entanto, não apresentava o mesmo progresso. Apesar dos cuidados idênticos, a menina continuava a perder força nas pernas e apresentava episódios cada vez mais frequentes de visão turva. Dona Jurema observava a diferença entre os gêmeos com um olhar pensativo. Os dois recebem o mesmo remédio, mas respondem diferente, comentou Helena uma noite quando estavam sozinhas no quarto das crianças. Por quê? Dona Jurema acariciou os cabelos de Maria, que dormia profundamente. Porque mesmo sendo gêmeos, cada um tem seu próprio caminho, respondeu a senhora. Miguel tem a força do pai, a determinação que vence obstáculos. Maria tem a sensibilidade da mãe, sente mais profundamente. E isso afeta o tratamento? Afeta tudo na vida, minha filha. Alguns males se combatem com força, outros com entendimento. Precisamos escutar o que o corpo de Maria está tentando nos dizer. No dia seguinte, durante o café da manhã, Antônio anunciou uma nova estratégia. Estou separando os tratamentos, disse ele, consultando anotações em seu tablet. E Miguel continuará com o protocolo suíço, que claramente está funcionando. Para Maria, iniciaremos um tratamento desenvolvido por pesquisadores japoneses, mais focado nos sintomas neurológicos. Helena sentiu um aperto no coração. Separar os tratamentos significaria separar as crianças, dificultando o trabalho noturno de Dona Jurema. Não acho que seja uma boa ideia, argumentou tentando manter a voz firme. As crianças se fortalecem juntas. Separá-las agora pode afetar o estado emocional delas. Estamos tratando de uma doença, Helena, não de sentimentos, replicou Antônio, com aquela objetividade que tanto a magoava. Os médicos concordam que precisamos adaptar os protocolos de acordo com as respostas individuais. A discussão foi interrompida pela chegada inesperada de Miguel à sala de jantar. O menino, que normalmente precisava de ajuda para sair da cama, entrou caminhando sozinho, ainda de pijama, mas com um vigor que não demonstrava há semanas. Estou com fome, anunciou subindo sozinho na cadeira. Posso comer panquecas? Helena e Antônio trocaram olhares de espanto. Era o pedido mais normal, mais infantil, que ouviam em meses, e por isso mesmo o mais extraordinário. Claro que pode, campeão, respondeu Antônio com um sorriso genuíno iluminando seu rosto exausto. Pode comer o que quiser. Enquanto a cozinheira preparava as panquecas, Helena notou Dona Jurema passando discretamente pelo corredor. A faxineira sorriu, um sorriso que continha tanto alívio quanto preocupação. Helena entendeu o recado silencioso. Uma batalha estava sendo vencida, mas a guerra continuava. Naquela tarde, enquanto os médicos examinavam Miguel com crescente entusiasmo, Helena encontrou Dona Jurema no jardim da cobertura. A senhora estava sentada em um banquinho, separando folhas e raízes sobre um pano estendido no colo. O que a senhora está fazendo? Perguntou Helena, sentando-se ao seu lado. Preparando um remédio especial para Maria, respondeu Dona Jurema, sem interromper seu trabalho meticuloso. Se eles vão separar os tratamentos, precisamos adaptar nossa abordagem também. Helena observou as mãos habilidosas da senhora, que separavam, cortavam e misturavam as ervas com a precisão de quem conhece intimamente seus segredos.
A senhora acha que conseguiremos ajudar Maria como estamos ajudando Miguel? Perguntou, tentando esconder o tremor em sua voz. Dona Jurema parou por um momento e olhou profundamente nos olhos de Helena. Para entender a doença, precisamos entender sua origem, disse com uma seriedade que Helena nunca havia visto antes. Há algo estranho nesta doença, algo que não é apenas do corpo. O que a senhora quer dizer? Dona Jurema olhou ao redor, como se verificasse se estavam realmente sozinhas, e então abaixou a voz. Na minha terra, conheci muitas doenças raras, muitas aflições do corpo e da alma, mas sempre havia um padrão, uma explicação na natureza. Esta doença dos seus filhos. Ela não segue os padrões da natureza. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É o que a senhora acha que é, então? Algo que veio de fora, algo que não pertence ao corpo humano naturalmente, respondeu Dona Jurema, voltando a separar suas ervas. Como um veneno que entrou sem ser convidado. Um veneno? Repetiu Helena, sentindo o sangue gelar nas veias. Sim, e para curar completamente precisamos descobrir que veneno é esse e de onde veio. Neste momento, foram interrompidas pela chegada de um dos enfermeiros, que vinha informar que Maria estava tendo outro episódio de confusão e pedindo pela mãe. Enquanto corria para o quarto da filha, Helena sentia as palavras de Dona Jurema ecoando em sua mente. Um veneno. Algo que não pertencia naturalmente ao corpo humano. Uma suspeita terrível começou a formar-se em seu pensamento. Uma suspeita que, se confirmada, mudaria para sempre sua visão sobre o império que seu marido construíra. A mansão Mendes vivia agora em dois mundos distintos. No andar inferior, os laboratórios pulsavam com a energia da ciência moderna. Centrifugadoras girando amostras de sangue, monitores exibindo sequências genéticas, médicos discutindo casos semelhantes em videoconferências com colegas de outros continentes. No andar superior, um conhecimento muito mais antigo fluía pelas mãos enrugadas de Dona Jurema, que aplicava cataplasmas de ervas nas têmporas das crianças e murmurava orações enquanto preparava seus chás medicinais. Entre esses dois mundos, Helena transitava como uma equilibrista em corda bamba, tentando conciliar o respeito pelo esforço monumental do marido com a crescente confiança nos métodos simples de Dona Jurema. A cada dia que passava, tornava-se mais difícil ignorar os resultados. Miguel melhorava visivelmente, recuperando força e clareza mental, enquanto os sintomas de Maria pareciam estabilizados, embora não revertidos. Antônio notou a mudança no filho, mas atribuía todo o progresso ao tratamento experimental suíço. Mergulhado em relatórios e consultas com especialistas, raramente observava os pequenos detalhes do cotidiano. O cheiro de ervas que permanecia no ar após as visitas de Dona Jurema, os frasquinhos discretamente escondidos nas gavetas do quarto das crianças, as conversas sussurradas entre sua esposa e a faxineira. Numa manhã de quarta-feira, 2 meses após o diagnóstico inicial, Antônio convocou uma reunião com toda a equipe médica. Helena, que raramente participava dessas discussões clínicas, decidiu estar presente. Os últimos exames do Miguel mostram uma reversão significativa dos marcadores inflamatórios, anunciou o médico-chefe, exibindo gráficos coloridos em uma tela grande. É algo que nunca vimos em casos semelhantes. Se continuarmos neste ritmo, podemos falar em remissão parcial em algumas semanas. Antônio não conseguiu esconder um sorriso de triunfo. Suas olheiras profundas e a postura cansada contrastavam com o brilho renovado em seus olhos. E quanto a Maria? Perguntou Helena, notando que todos os gráficos exibidos referiam-se apenas a Miguel. Um silêncio desconfortável percorreu a sala. O médico japonês, responsável pelo protocolo da menina, pigarreou antes de responder. Infelizmente, os resultados da Maria não são tão promissores. Conseguimos estabilizar alguns sintomas, mas não vemos a mesma resposta imunológica que o irmão apresenta. Por quê? Insistiu Helena, sentindo a angústia apertar seu peito. Eles têm a mesma doença, o mesmo DNA. Por que um responde e o outro não? Isso é o que estamos tentando entender, interviu Antônio, com um tom que indicava que preferia encerrar aquela linha de questionamento. Talvez seja uma questão de tempo. O tratamento de Maria começou algumas semanas depois, mas Helena não estava disposta a aceitar aquela explicação simplista.
Ou talvez estejamos negligenciando alguma variável importante, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu a todos na sala, inclusive a si mesma. Algo no ambiente deles, na alimentação, na rotina diária. O médico-chefe olhou para Helena com interesse renovado. A senhora notou alguma diferença específica entre os hábitos dos gêmeos? Helena hesitou. Não podia mencionar o tratamento secreto de Dona Jurema. Não ali, não diante de todos aqueles especialistas e do próprio Antônio, que desdenharia imediatamente de superstições populares. Miguel sempre foi mais ativo fisicamente, respondeu escolhendo cuidadosamente as palavras, e ultimamente ele tem passado mais tempo no jardim da cobertura, ao ar livre. Maria prefere ficar dentro de casa. Interessante, murmurou o médico. A exposição à luz natural poderia estar influenciando os níveis de vitamina D, o que, por sua vez, afetaria a resposta imunológica. A reunião continuou por mais 1 hora, com discussões técnicas sobre ajustes nos protocolos e novas baterias de exames. Helena ouvia tudo com atenção dividida, seu pensamento voltando repetidamente às palavras de Dona Jurema sobre um veneno estranho ao corpo humano. Quando a reunião terminou, Helena esperou que todos saíssem e aproximou-se do médico-chefe. Doutor, existe alguma possibilidade de esta doença ser causada por um agente externo? Algum tipo de toxina ambiental, talvez? O médico pareceu surpreso com a pergunta. Bem, teoricamente sim. Existem doenças raras que podem ser desencadeadas por exposição a certas substâncias químicas. Mas no caso dos seus filhos, o perfil genético sugere uma condição hereditária. E se não for? Insistiu Helena. E se for algo a que eles foram expostos? O médico ajustou os óculos pensativo. Se a senhora tem alguma suspeita específica, poderíamos fazer testes toxicológicos mais abrangentes. Mas precisaríamos de uma direção, saber o que estamos procurando. Helena agradeceu e saiu da sala com o coração pesado. Uma ideia perturbadora começava a tomar forma em sua mente. Uma ideia que ela temia confirmar, mas que não podia mais ignorar. Naquela tarde, enquanto Antônio estava em seu escritório discutindo com representantes da empresa na Suíça, Helena encontrou Dona Jurema no quarto das crianças. Miguel brincava com blocos de montar, demonstrando uma coordenação motora quase normal, enquanto Maria dormia, seu rostinho pálido marcado por uma expressão de desconforto mesmo no sono. Dona Jurema, chamou Helena em voz baixa, fazendo um gesto para que a senhora a seguisse até o corredor. Quando estavam sozinhas, Helena foi direta. A senhora disse que essa doença parece causada por um veneno. Que tipo de veneno poderia ser? Os olhos antigos de Dona Jurema brilharam com uma sabedoria triste. No interior de onde venho, conheci muitas famílias adoecidas por causa das plantações grandes, dos venenos que jogam nas lavouras, crianças que nasciam com problemas, mães que perdiam bebês, águas de poço que deixavam a pele manchada. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Antônio era dono de uma das maiores empresas de agronegócio do país, com lavouras espalhadas por diversos estados. A senhora está sugerindo que pode ser um agrotóxico? E perguntou a voz quase sumindo. Não estou sugerindo nada, minha filha, respondeu Dona Jurema com gentileza. Estou apenas contando o que vi em minha vida. Mas se a senhora quer entender o que aflige seus filhos, talvez devesse olhar para o trabalho de seu marido com olhos mais atentos. Naquela noite, quando Antônio finalmente veio para o jantar, Helena observou-o com novos olhos. O homem à sua frente, com quem compartilhava a vida há mais de 10 anos, de repente parecia um estranho. Quantas decisões ele havia tomado, quantos produtos havia aprovado, quantas substâncias havia permitido que fossem utilizadas em suas plantações sem conhecer completamente seus efeitos. Algum problema? O perguntou Antônio, notando seu olhar fixo. Helena hesitou por um instante, depois decidiu que era hora de confrontar a possibilidade que a atormentava. Antônio, você já considerou que a doença das crianças possa ter alguma relação com os agrotóxicos usados em nossas fazendas? O garfo de Antônio parou a meio caminho da boca. Seus olhos, normalmente calculistas e controlados, registraram surpresa e depois algo que Helena não esperava ver. Um lampejo de medo. De onde você tirou essa ideia absurda? Perguntou ele, colocando o garfo de volta no prato. Não é tão absurda, respondeu Helena, mantendo a voz calma apesar do coração acelerado.
Existem estudos que relacionam certos agentes químicos a doenças raras, especialmente em crianças. Antônio passou a mão pelo rosto. Um gesto que Helena conhecia bem. Era o que ele fazia quando se sentia acuado. Nossas plantações seguem todos os protocolos de segurança, disse ele finalmente. Todos os produtos que utilizamos são aprovados pelos órgãos reguladores. Isso não significa que sejam seguros, retrucou Helena. Você mesmo já me disse quantas vezes que esses órgãos são facilmente influenciáveis, que a ciência às vezes demora para detectar problemas de longo prazo. O silêncio que se seguiu pesava como uma laje. Helena podia quase ver os pensamentos do marido reorganizando-se, buscando uma saída para aquela conversa perigosa. Vou solicitar testes específicos, disse ele finalmente, para verificar se há qualquer traço de agroquímicos no organismo das crianças. Mas isso é apenas para sua tranquilidade. Tenho certeza absoluta de que não encontraremos nada. Helena assentiu, sabendo que havia plantado uma semente de dúvida. Mas enquanto observava o marido voltar a comer em silêncio, percebeu que aquele lampejo de medo em seus olhos a havia perturbado mais do que gostaria de admitir. Antônio Mendes era muitas coisas. Obstinado, ambicioso, às vezes frio. Mas nunca o havia visto demonstrar medo. Até agora. A atmosfera na mansão Mendes mudou sutilmente após aquela conversa durante o jantar. Antônio tornou-se mais reservado, passando longos períodos em seu escritório com a porta trancada. Às vezes, Helena o pegava observando os filhos com um olhar distante, como se estivesse calculando possibilidades, pesando riscos. Conforme prometido, ele ordenou uma bateria de exames toxicológicos abrangentes, buscando traços de dezenas de compostos químicos utilizados na agricultura moderna. Os médicos, inicialmente céticos quanto a essa nova linha de investigação, acabaram cedendo à insistência do poderoso empresário. Enquanto aguardavam os resultados, Miguel continuava sua impressionante recuperação. O menino já conseguia correr pelo jardim da cobertura, brincar com seus jogos favoritos e até mesmo retomar algumas lições com sua professora particular. Seus olhos haviam recuperado o brilho travesso e seu apetite voltara com força renovada. É quase um milagre, comentou a enfermeira-chefe, observando-o construir uma complexa estrutura com blocos de montar. Nunca vi uma reversão tão significativa em casos como este. Dona Jurema, que polia os móveis próximos, apenas sorriu discretamente. Todas as noites, quando a casa dormia, ela continuava seu ritual de cuidados com as ervas medicinais, as massagens com óleos especiais, as orações sussurradas. Para Miguel, o tratamento focava agora na consolidação da recuperação. Para Maria, a luta continuava árdua. A menina havia estabilizado, não apresentando novos sintomas, mas tampouco mostrando sinais claros de melhora. Continuava com dificuldades motoras, episódios de confusão mental e uma fadiga persistente que a mantinha na cama grande parte do dia. Por que o remédio da Dona Jurema funciona tão bem para o Miguel e não para mim? Perguntou Maria certa tarde, enquanto Helena penteava seus cabelos. A pergunta pegou a mãe de surpresa. Não imaginava que a filha estivesse tão consciente do tratamento alternativo. Você sabe sobre isso? Questionou Helena hesitante. Maria sorriu. Um sorriso sábio demais para seus 4 anos. Claro que sei, mamãe. Dona Jurema me explica tudo o que faz. Ela diz que remédio sem fé é como semente sem água. Helena sentiu os olhos marejarem. Sua pequena Maria, tão frágil fisicamente, demonstrava uma compreensão que muitos adultos não alcançavam. Cada corpo responde de um jeito diferente, querida, explicou Helena, escolhendo cuidadosamente as palavras. O que funciona para seu irmão pode precisar de ajustes para funcionar para você. Dona Jurema falou que eu tenho mais do veneno dentro de mim, disse Maria, com a inocência de quem repete algo sem entender completamente seu significado. Ela disse que eu sou mais sensível, que sinto as coisas mais fundo. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Veneno. A mesma palavra que Dona Jurema havia usado em sua conversa particular. Como explicar tal conceito para uma criança de 4 anos? Naquela noite, enquanto Antônio estava novamente fechado em seu escritório, Helena procurou Dona Jurema. Encontrou-a na pequena área de serviço, lavando ervas em uma bacia de água.
Maria me contou sobre suas conversas, disse Helena sem rodeios, sobre o veneno que estaria dentro dela. Dona Jurema não pareceu surpresa ou constrangida, continuou lavando cuidadosamente as folhas, como se estivesse purificando-as de impurezas invisíveis. Crianças entendem mais do que a gente pensa, respondeu com sua habitual serenidade. E Maria tem um dom especial para sentir as verdades que os adultos tentam esconder. Mas por que falar em veneno? Isso pode assustá-la. Não falei para assustar, falei para explicar, disse Dona Jurema, erguendo finalmente os olhos para Helena. Ela me perguntou por que se sente mal, quando o irmão está melhorando, e merecia uma resposta honesta. Helena sentou-se em um banquinho próximo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. E o que exatamente a senhora disse a ela? Disse que algumas pessoas como ela são como esponjas. Absorvem mais profundamente o que está ao redor, seja bom ou ruim. Disse que o corpo dela está lutando contra algo que não deveria estar lá, e que estamos ajudando nessa luta. Helena observou as mãos enrugadas de Dona Jurema, movendo-se com precisão entre as ervas. Mãos que conheciam segredos antigos, que haviam tocado tanto sofrimento e proporcionado tanto alívio ao longo de décadas. A senhora realmente acredita que é um agrotóxico, não é? Perguntou finalmente. Dona Jurema terminou de lavar as ervas e começou a secá-las cuidadosamente com um pano limpo. O que eu acredito é que existem forças na natureza que devemos respeitar. Quando interferimos no equilíbrio natural das coisas, a natureza encontra maneiras de nos mostrar que algo está errado. Neste momento foram interrompidas por passos apressados no corredor. Era uma das enfermeiras, o rosto tenso de preocupação. Senhora Helena, seu marido está chamando. Os resultados dos exames toxicológicos chegaram. O coração de Helena disparou. Lançando um último olhar para Dona Jurema, que permaneceu calmamente com suas ervas, Helena seguiu a enfermeira até o escritório de Antônio. Ao entrar na sala, percebeu imediatamente que algo estava errado. Antônio estava de pé junto à janela, os ombros tensos, o olhar fixo na paisagem noturna de São Paulo. Na mesa à sua frente, várias pastas abertas exibiam gráficos e relatórios. Feche a porta, disse ele sem se virar. Helena obedeceu, sentindo um frio na barriga. O médico-chefe estava sentado em uma poltrona no canto, seu rosto normalmente impassível, agora marcado por uma expressão grave. O que foi? O que descobriram? Perguntou Helena, aproximando-se da mesa. Antônio finalmente virou-se. Seu rosto estava pálido, quase cinzento sob a luz suave do abajur. Você estava certa, disse ele, com uma voz que Helena mal reconheceu. Encontramos traços significativos de uma substância química em ambas as crianças. Um composto experimental que... Ele hesitou, como se as palavras seguintes fossem difíceis demais de pronunciar. Um composto que uma de nossas subsidiárias começou a testar em plantações no ano passado. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma coisa era suspeitar. Outra completamente diferente era confirmar que seus filhos estavam doentes, por causa de um produto da própria empresa do marido. Como? Foi tudo o que conseguiu perguntar, sua voz quase sumindo. O médico levantou-se, assumindo o papel de explicar a situação com distanciamento clínico. O composto chama-se TX47. É um potente herbicida desenvolvido para combater pragas resistentes em plantações de soja. Ainda está em fase experimental, sendo testado em áreas controladas. Mas como isso chegou até nossas crianças? Insistiu Helena, a voz embargada de emoção e indignação. Antônio e o médico trocaram um olhar rápido que não passou despercebido por Helena. Ainda não sabemos ao certo, respondeu Antônio, depois de um momento de hesitação. Pode ter sido contaminação por vias aéreas, talvez pela água. Ou talvez porque você traga amostras dos produtos da empresa para casa, completou Helena, lembrando-se subitamente das inúmeras vezes em que Antônio chegara com pacotes e frascos que guardava em seu escritório privativo. Quantas vezes você trouxe trabalho para casa, Antônio? Quantas vezes deixou frascos de produtos experimentais ao alcance das crianças? A expressão de Antônio transformou-se em uma máscara de culpa e horror. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se na mesa como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Eu nunca imaginei, balbuciou.
palavras que soavam vazias diante da magnitude do que haviam descoberto. O médico pigarreou, tentando trazer a conversa de volta para o terreno objetivo da ciência. O importante agora é que identificamos o agente causador. Isso muda completamente nossa abordagem terapêutica. Podemos desenvolver um protocolo específico de desintoxicação. Mas Helena mal ouvia. Em sua mente, as peças se encaixavam com uma clareza dolorosa. O veneno que Dona Jurema havia percebido com sua sabedoria ancestral. A diferença na resposta dos gêmeos ao tratamento. Miguel sempre mais resistente fisicamente, Maria mais sensível a tudo. E a culpa involuntária mais inegável de Antônio. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu carregada de uma frieza que ela mesma desconhecia. Quero que todos os tratamentos experimentais sejam suspensos imediatamente. A partir de agora, seguiremos um protocolo de desintoxicação natural combinado com o que for cientificamente recomendado para este tipo específico de substância. Antônio a olhou, surpreso com a firmeza repentina de sua esposa, normalmente dócil. Do que você está falando, Helena? Estou falando de Dona Jurema, respondeu ela, erguendo o queixo em desafio. A faxineira que percebeu o que estava acontecendo antes de todos os seus médicos especialistas. A mulher que tem tratado nosso filho secretamente há semanas, conseguindo mais resultados que todos os seus milhões. O choque no rosto de Antônio seria cômico em qualquer outra circunstância. Ele olhou para o médico, depois de volta para a esposa, buscando confirmação de que havia entendido errado. Você está me dizendo que aquela senhora... Que ela... Sim, Antônio, interrompeu Helena. Estou dizendo que enquanto você gastava milhões em tratamentos experimentais, nosso filho vinha melhorando graças a chás e ungüentos preparados por uma senhora que você mal nota quando passa por ela nos corredores. E com essas palavras, Helena deu as costas aos dois homens atônitos e saiu da sala, a cabeça erguida, o coração dividido entre a dor da descoberta e uma estranha sensação de libertação. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente havia vindo à luz. A revelação sobre a origem da doença das crianças caiu como uma bomba na mansão Mendes. Antônio, devastado pela culpa, trancou-se em seu escritório durante horas, emergindo apenas na manhã seguinte com olheiras profundas e uma expressão que misturava determinação e desespero. Reuni toda a equipe científica da empresa, anunciou ele durante o café da manhã, que Helena tomava sozinha na varanda. Estamos redirecionando todos os recursos para entender exatamente como o TX-47 afeta o organismo humano e como neutralizar seus efeitos. Helena observou o marido por alguns instantes, notando como ele parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Parte dela queria confortá-lo, dizer que não era inteiramente sua culpa, que acidentes acontecem, mas outra parte, a mãe ferida que via os filhos sofrerem, mantinha uma reserva fria. E quanto à Dona Jurema? E perguntou finalmente. Você vai permitir que ela continue o tratamento que já está funcionando para Miguel? Antônio hesitou. O orgulho empresarial e científico lutando contra a evidência inegável dos resultados. Quero conversar com ela primeiro, respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Entender exatamente o que ela tem feito e como. Helena assentiu, satisfeita pelo menos com essa pequena vitória. Meia hora depois, Dona Jurema foi chamada ao escritório de Antônio. A senhora entrou com a mesma dignidade tranquila de sempre. Suas mãos calejadas cruzadas à frente do corpo, o olhar sereno, encontrando diretamente o do poderoso empresário. A senhora sabe por que a chamei aqui? E perguntou Antônio, indicando uma cadeira à sua frente. Imagino que seja sobre os remédios que tenho dado às crianças, respondeu Dona Jurema, sentando-se sem demonstrar o menor desconforto ou intimidação. Antônio a observou com curiosidade renovada, como nunca havia notado a força que emanava daquela mulher aparentemente simples, como havia sido tão cego para confundir simplicidade com ignorância. Minha esposa me contou que a senhora tem tratado Miguel secretamente e que ele tem respondido bem. Gostaria de entender exatamente o que a senhora tem feito. Dona Jurema sorriu levemente, como quem se alegra por finalmente ser ouvida. Não é segredo, seu Antônio. Uso o conhecimento que aprendi com minha avó, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu lá atrás com os índios da nossa terra.
São ervas que limpam o sangue, fortalecem o corpo e restauram o equilíbrio natural. E a senhora sabia que era um agrotóxico? Os olhos de Dona Jurema brilharam com uma sabedoria antiga. Não sabia o nome químico, nem a fórmula que os senhores escrevem nos papéis, mas conheço os sinais. Na minha comunidade, vi muitas crianças adoecerem depois que as grandes plantações chegaram, trazendo seus venenos que o vento carrega. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A conexão que Dona Jurema fazia era direta, sem rodeios científicos ou justificativas corporativas. A senhora perdeu alguém por causa disso? Perguntou, sentindo que a resposta seria importante. Perdi meu neto mais novo, respondeu Dona Jurema sem hesitação. Tinha a mesma idade dos seus meninos quando começou a perder os movimentos, a confundir as palavras. Os médicos da cidade nunca descobriram o que era, mas nós sabíamos. Era a água do córrego que passava perto da plantação grande. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Antônio sentia-se exposto, vulnerável diante daquela mulher que, com poucas palavras, havia colocado em perspectiva toda a complexidade moral de seu império empresarial. Por que a senhora está nos ajudando? Perguntou finalmente. Se foi uma empresa como a minha que... Ele não conseguiu completar a frase. Dona Jurema o observou por alguns instantes, antes de responder. Porque aquelas crianças não têm culpa dos erros dos pais. E porque acredito que o senhor pode fazer diferente, se escolher ouvir o que esta dor está ensinando. As palavras atingiram Antônio como uma revelação. Ali estava ele, um dos homens mais poderosos do país, recebendo uma lição de moral de uma faxineira. E o mais impressionante é que, em vez de sentir-se diminuído, sentia-se estranhamente aliviado. O que a senhora recomenda que façamos agora? Perguntou, abandonando finalmente a postura defensiva. Continue com seus doutores. Eles têm conhecimento importante, respondeu Dona Jurema com sabedoria. Mas permita que eu continue também com meu trabalho. As plantas que Deus colocou na terra têm o poder de limpar o que o homem sujou. Precisamos das duas coisas agora: a ciência que o senhor conhece e a sabedoria antiga que eu carrego. Antônio levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia aos seus pés. Por um momento, sentiu o peso de todas as decisões que havia tomado em nome do lucro, do crescimento, do sucesso. Quantas outras famílias, sem os recursos que ele tinha, estariam sofrendo em silêncio por causa de produtos como o TX-47? A senhora disse que perdeu seu neto, disse ele sem se virar. Como a senhora conseguiu perdoar? Como consegue estar aqui, ajudando o filho do homem que pode ser responsável por tantas outras doenças, como a dele? Dona Jurema levantou-se também, sua figura pequena refletida no vidro da janela, ao lado da silhueta imponente de Antônio. Não é sobre perdoar ou não perdoar, seu Antônio. É sobre escolher que tipo de história queremos escrever daqui para frente. O passado já está escrito, mas o futuro ainda está em nossas mãos. Antônio virou-se lentamente, encarando diretamente aquela mulher extraordinária que o destino havia colocado em seu caminho, no momento mais crítico de sua vida. Mostre-me como ajudar meus filhos, disse ele finalmente, e depois me ajude a consertar o que eu quebrei. Os dias seguintes trouxeram uma transformação surpreendente na rotina da mansão. O que antes eram dois mundos separados, o científico e o tradicional, começou a se fundir em uma aliança improvável, porém poderosa. Antônio convocou uma reunião com toda a equipe médica e, para espanto de todos, apresentou Dona Jurema não como a faxineira, mas como uma especialista em medicina tradicional, que seria incorporada oficialmente ao tratamento das crianças. Os protocolos que ela vem aplicando secretamente em Miguel produziram resultados inegáveis, explicou ele, diante dos olhares céticos dos especialistas internacionais. A partir de agora, trabalharemos juntos, a medicina moderna e a sabedoria tradicional. O médico-chefe sueco, inicialmente o mais resistente, foi o primeiro a ceder, quando Antônio mostrou os gráficos comparativos da evolução de Miguel antes e depois do início do tratamento com Dona Jurema. Não entendo como, mas os resultados são impressionantes, admitiu o cientista, ajustando os óculos enquanto examinava as planilhas. Se essa senhora conseguiu isso com suas ervas, imagino o que poderemos alcançar combinando nossos conhecimentos.
Dona Jurema, com sua humildade característica, não demonstrou orgulho nem superioridade. Sentada em um canto da sala de reuniões luxuosa, apenas sorria serenamente, como quem sempre soube que esse dia chegaria. "O que a senhora precisa para expandir seu tratamento?" E perguntou Antônio. "Qualquer ingrediente, qualquer planta, posso mandar buscar onde for necessário. A maioria do que preciso já tenho em minha bolsa", respondeu Dona Jurema. "Mas há ervas raras da Amazônia, que seriam úteis especialmente para Maria, que precisa de um tratamento mais forte." Naquela mesma tarde, um helicóptero particular decolou em direção a Belém do Pará, levando uma lista cuidadosamente escrita à mão por Dona Jurema. Helena observava essa movimentação com uma mistura de esperança renovada e assombro diante da rapidez com que seu marido, normalmente tão inflexível, havia abraçado essa nova direção. "Você realmente acredita que isso vai funcionar?" Helena perguntou ela, enquanto observavam o helicóptero desaparecer no horizonte. Antônio pegou sua mão, um gesto de intimidade que havia se tornado raro nos últimos anos de casamento. "Não sei se vai funcionar", admitiu, com uma honestidade que surpreendeu Helena. "Mas sei que preciso tentar tudo. E mais que isso, sinto que preciso ouvir o que essa dor está tentando me ensinar." Com a nova aliança estabelecida, o tratamento das crianças ganhou uma dimensão integrada. Enquanto os médicos aplicavam protocolos de desintoxicação, baseados no conhecimento recém-adquirido sobre o TX-47, Dona Jurema complementava com suas ervas purificadoras e rituais de cura. A resposta de Miguel continuava surpreendente. O menino já brincava normalmente, sem qualquer sinal da doença, que quase o condenara meses antes. Maria, por sua vez, mostrava sinais modestos de melhora. Conseguia ficar mais tempo acordada, apresentava menos episódios de confusão, embora ainda tivesse dificuldades motoras significativas. Antônio, enquanto isso, mergulhou em uma investigação pessoal sobre como o TX-47 havia sido aprovado para testes em suas fazendas. Trancado em seu escritório por dias, ele revisou documentos, e-mails, relatórios internos. O que descobriu o deixou ainda mais devastado. "Eles sabiam", disse ele a Helena uma noite, seu rosto marcado por uma expressão de traição e raiva. O departamento de pesquisa tinha dados preliminares mostrando possíveis efeitos neurológicos em mamíferos, mas ocultaram essa informação para não atrasar o cronograma de testes. "Como isso foi possível?" perguntou Helena horrorizada. "Como?" ninguém questionou. "Porque eu criei uma cultura de resultados a qualquer custo", respondeu Antônio, a voz embargada de emoção. "Eles sabiam que eu não tolerava atrasos, que valorizava mais o crescimento que a cautela. Não precisei ordenar diretamente. Meu estilo de liderança já dizia tudo." Naquela mesma noite, Antônio tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua empresa e de sua vida. Convocou o conselho administrativo para uma reunião de emergência e anunciou a suspensão imediata de todos os testes com o TX-47 e produtos similares. "Mas isso representa quase 40% do nosso pipeline de desenvolvimento", protestou o diretor financeiro. "Os acionistas vão nos massacrar. Então que nos massacrem", respondeu Antônio com uma serenidade que surpreendeu a todos. "Não colocarei mais lucros acima de vidas. Começando por hoje, nossa empresa terá novos valores." A notícia da suspensão dos testes com o TX-47 vazou para a imprensa e causou um terremoto no mercado financeiro. As ações da empresa Mendes despencaram 30% em um único dia, enquanto especulações corriam sobre os motivos por trás da decisão repentina. Antônio, contrariando o conselho de sua equipe de relações públicas, decidiu fazer um pronunciamento pessoal e honesto. Em uma coletiva de imprensa realizada na sede da empresa, ele assumiu a responsabilidade completa. O TX-47, produto que estava em fase final de testes em nossas fazendas experimentais, mostrou-se potencialmente tóxico para seres humanos, declarou, diante de dezenas de jornalistas atônitos. "Esta descoberta foi feita da maneira mais dolorosa possível, através da doença dos meus próprios filhos, que foram acidentalmente expostos à substância." Um burburinho percorreu o salão. Ninguém esperava tal nível de transparência de um dos empresários mais poderosos e reservados do país. "A partir de hoje, estamos não apenas suspendendo o desenvolvimento deste produto,
mas também reavaliando toda a nossa linha de defensivos agrícolas. Anunciou ainda a criação de um fundo de pesquisa dedicado ao estudo dos efeitos de longo prazo dos agroquímicos na saúde humana, com especial atenção às comunidades rurais próximas às áreas de plantio. De volta à mansão, após o pronunciamento, Antônio encontrou Dona Jurema no jardim da cobertura, plantando pequenas mudas de ervas medicinais em vasos coloridos com a ajuda de Miguel. "O senhor fez a coisa certa", disse ela sem erguer os olhos de seu trabalho, "e fez bem em dizer a verdade. Mentiras só trazem mais doença, para o corpo e para a alma." Antônio observou seu filho, agora saudável e vibrante, ajudando a senhora a firmar uma pequena muda de manjericão na terra. Como uma vida tão pequena podia carregar lições tão grandes? "Dona Jurema", chamou ele após um momento de contemplação. "A senhora disse que seu neto morreu por causa de um córrego contaminado. Onde ficava essa plantação?" Os olhos antigos de Dona Jurema encontraram os seus, uma compreensão silenciosa passando entre eles. "No interior de Goiás", respondeu ela. "Uma fazenda grande que plantava soja. Tinha um nome estrangeiro na entrada. Mendes Agro Holdings." O mundo pareceu parar por um instante. Antônio sentiu o peso daquela revelação como uma montanha sobre seus ombros. Uma de suas primeiras aquisições, feita há mais de 15 anos quando estava construindo seu império. Eu sinto muito", balbuciou palavras que pareciam absurdamente inadequadas diante da magnitude daquela coincidência cruel. Dona Jurema voltou a plantar suas mudas, movimentos serenos, que contrastavam com a tempestade de emoções no rosto de Antônio. "Não é sobre sentir muito, seu Antônio. É sobre fazer diferente daqui para frente. O mundo dá voltas. E agora o senhor tem chance de consertar o que quebrou. Não só pela minha família, mas por todas as outras que não tiveram voz." Uma semana após o pronunciamento público, a mansão Mendes preparava-se para um evento especial. Seguindo a orientação de Dona Jurema, aquela noite de lua cheia seria o momento ideal para realizar um ritual de cura mais intenso para Maria, que continuava respondendo mais lentamente ao tratamento. O jardim da cobertura foi preparado cuidadosamente. Velas feitas com cera de abelha e ervas aromáticas foram dispostas em círculo. No centro, um tapete de palha trançada aguardava a pequena paciente. As ervas trazidas especialmente da Amazônia foram preparadas em diferentes formas: chás, cataplasmas, óleos essenciais. "Isso é realmente necessário?" perguntou o médico-chefe, observando os preparativos com uma mistura de ceticismo científico e curiosidade genuína. "O corpo responde a símbolos e rituais tanto quanto a moléculas químicas, doutor", respondeu Dona Jurema, enquanto preparava uma infusão especial. "O que o senhor chama de efeito placebo, eu chamo de poder da fé. E crianças são especialmente sensíveis a essa energia." À meia-noite, quando a lua atingiu seu ponto mais alto no céu, o ritual começou. Maria foi colocada no centro do círculo, vestindo uma camisola branca simples. Miguel sentou-se próximo, segurando a mão da irmã com força, como se pudesse transferir parte de sua recém-conquistada saúde para ela. Dona Jurema começou a entoar canções suaves, em uma língua antiga, que misturava português com palavras indígenas. Suas mãos, ágeis apesar da idade, aplicavam ungüentos em pontos específicos do corpo da menina: têmporas, pulsos, nuca, planta dos pés. Helena e Antônio observavam o ritual de mãos dadas, em silêncio respeitoso. Os médicos, que inicialmente planejavam apenas uma rápida observação, permaneceram por todo o ritual, fascinados pela precisão dos movimentos de Dona Jurema, pela mudança gradual na respiração da criança, pela atmosfera quase palpável de cura que preenchia o jardim. Quando o ritual terminou, quase 2 horas depois, Maria havia adormecido profundamente. Seu rostinho, antes sempre contraído em uma expressão de desconforto mesmo durante o sono, agora exibia uma serenidade que não se via há meses. "E o que acontecerá agora?" perguntou Helena, enquanto Antônio carregava a filha adormecida de volta para o quarto. "Agora deixamos que a lua e as ervas façam seu trabalho", respondeu Dona Jurema com um sorriso confiante. "Dite que amanhã, se Deus quiser, veremos o início de um novo capítulo." A manhã seguinte trouxe uma surpresa que ninguém ousava esperar. Maria acordou antes do amanhecer e, pela primeira vez em semanas,
Levantou-se da cama sem ajuda. Quando Helena entrou no quarto, encontrou a filha de pé junto à janela, observando os primeiros raios de sol tocarem a cidade. "Mamãe, olha!" exclamou a menina, virando-se com um sorriso radiante. "Minhas pernas estão obedecendo de novo." Helena correu para abraçar a filha, lágrimas de alegria escorrendo livremente por seu rosto. Chamou Antônio aos gritos, incapaz de conter a emoção. Logo toda a casa estava acordada, testemunhando o que parecia um milagre. Maria, caminhando pelo quarto, seus movimentos ainda um pouco inseguros, mas inegavelmente melhores do que no dia anterior. Os médicos realizaram exames imediatos, documentando meticulosamente cada sinal de melhora. Os marcadores sanguíneos mostravam uma redução significativa dos níveis de toxicidade. A resposta neurológica estava mais próxima dos parâmetros normais. A capacidade motora havia melhorado em quase 40%. "É extraordinário", murmurou o médico-chefe, comparando os resultados com os do dia anterior. "Em toda a minha carreira, nunca vi uma reversão tão abrupta de sintomas neurológicos." Dona Jurema, que observava discretamente do corredor, apenas sorriu. Para ela, não havia nada de surpreendente. Era simplesmente a confirmação do que sempre soubera, que o corpo tem uma sabedoria própria, e quando recebe o apoio certo, encontra o caminho de volta ao equilíbrio. "A menina tem um espírito forte", comentou ela para Helena mais tarde. Só precisava de ajuda para lembrar disso. Nas semanas seguintes, a recuperação de Maria continuou em ritmo acelerado. Assim como acontecera com Miguel, cada dia trazia novos progressos. Mais força nas pernas, mais clareza no olhar, mais alegria no sorriso. As duas crianças voltaram a brincar juntas no jardim da cobertura, agora transformado em um pequeno paraíso de plantas medicinais, cultivadas com carinho por Dona Jurema e seus pequenos ajudantes curiosos. Os exames toxicológicos mostravam que o TX-47 estava sendo gradualmente eliminado de seus organismos, sem deixar sequelas aparentes. O que antes parecia uma sentença de morte, transformara-se em uma história de superação e em uma lição que mudaria para sempre a vida daquela família e de muitas outras. Um ano após o diagnóstico inicial, a mansão Mendes já não era mais a mesma. O andar inferior, antes transformado em clínica de alta tecnologia, agora abrigava o recém-criado Centro de Pesquisa em Medicina Integrativa Mendes, onde cientistas e praticantes de medicina tradicional trabalhavam lado a lado, pesquisando formas de combinar o melhor dos dois mundos para tratamentos mais eficazes e humanizados. Dona Jurema, que nunca mais voltou a ser tratada como faxineira, tornou-se diretora do setor de etnobotânica do centro, compartilhando seu vasto conhecimento com médicos, enfermeiros e pesquisadores que vinham de todas as partes do mundo para aprender. A empresa de Antônio passou por uma transformação igualmente profunda. O departamento de agroquímicos foi completamente reestruturado, com novos protocolos de segurança que iam muito além das exigências legais. 1/3 dos lucros anuais passou a ser direcionado para pesquisas em agricultura sustentável e para um fundo de compensação às comunidades rurais afetadas por produtos químicos da empresa. Mas a mudança mais significativa aconteceu no coração daquela família. Antônio, o empresário outrora obcecado por controle e sucesso material, aprendeu a valorizar o tempo com os filhos acima de qualquer conquista profissional. Helena encontrou uma voz e uma força que não sabia que possuía, tornando-se porta-voz de um movimento por maior transparência na indústria agrícola. Miguel e Maria, agora completamente recuperados, cresciam como crianças normais, correndo, brincando, aprendendo, mas carregavam consigo uma sabedoria especial, fruto da jornada extraordinária que vivenciaram tão cedo na vida. Ambos desenvolveram um amor especial pelas plantas e pela natureza, passando horas no jardim da cobertura, aprendendo os segredos das ervas com Dona Jurema. Em uma tarde de outono, quando as folhas douradas dançavam no vento da cidade, Antônio encontrou Dona Jurema no jardim, ensinando aos gêmeos como preparar uma infusão de camomila e hortelã. "A senhora salvou minha família", disse ele sentando-se no banco ao lado dela. "Não apenas curou meus filhos, mas me ensinou a ser um homem melhor." Dona Jurema sorriu, aquele sorriso sereno que parecia carregar toda a sabedoria do mundo. "Não fui eu quem salvou sua família, seu Antônio", respondeu ela com gentileza.
Foi o amor que salvou. O amor da mãe que não desistiu de procurar respostas. O amor do pai que teve coragem de encarar seus erros. O amor dos irmãos que se fortaleceram mutuamente. E o amor pela vida, que é mais forte que qualquer veneno. Antônio observou seus filhos brincando entre as plantas, seus rostinhos iluminados pelo sol da tarde, suas risadas preenchendo o ar como música. Pensou em como estivera perto de perder o que realmente importava, cego pela ambição e pelo poder. Sabe, dona Jurema, disse ele após um momento de contemplação, dizem que os homens realmente poderosos são aqueles que constroem impérios. Mas eu aprendi que o verdadeiro poder está em saber o que realmente importa. E às vezes, precisamos perder quase tudo para descobrir isso. A senhora assentiu, seus olhos brilhando com a sabedoria de quem sempre soube essa verdade. A vida tem dessas ironias, seu Antônio. Às vezes mandamos buscar a cura longe, gastamos fortunas, movemos montanhas, e ela estava o tempo todo bem pertinho. Simples como um chá de ervas, poderosa como um abraço sincero. Enquanto o sol se punha no horizonte da cidade, tingindo o céu de rosa e dourado, aquela improvável família, o empresário, a esposa, os gêmeos e a curandeira, contemplava o jardim que haviam criado juntos. Um jardim que, como suas vidas, havia sido transformado pela tempestade, revelando uma beleza e uma força que só se descobrem quando se aprende a valorizar o que realmente importa. E na doce brisa do entardecer, parecia sussurrar uma verdade antiga e sempre nova. Que os maiores milagres acontecem não quando tentamos controlar a vida com poder e dinheiro, mas quando nos abrimos para a sabedoria simples que sempre esteve ao nosso alcance, esperando apenas que tivéssemos humildade suficiente para enxergá-la.